vem comigo aqui na tela, jogar aqui, pequenininho, agora sim bem maior. Primeira questão. Ela diz assim: em um reino distante, um homem cometeu um crime e foi condenado à forca. Para que a sentença fosse executada, o rei mandou que construíssem 2 forcas e determinou que fossem denominadas de forca da verdade e forca da mentira. Além disso, ordenou que na hora da execução, o prisioneiro deveria proferir uma sentença assertiva qualquer. Se a sentença fosse verdadeira, ele deveria ser enforcado na forca da verdade. Se, por outro lado, a sentença fosse falsa, ele deveria ser enforcado na forca da mentira. Assim, no momento da execução, foi solicitado que o prisioneiro proferisse a sua asserção. Ao fazer isso, o carrasco ficou completamente sem saber o que fazer e a execução foi cancelada. Assinale qual das alternativas representa a asserção, a frase que o prisioneiro teria proferido. Bom, vamos com calma, certo? Vamos com calma. Primeira coisa, próximo slide eu já tenho as frases alternativas, a gente já vai conversar sobre isso, mas antes, por que essa questão é uma questão de verdades e mentiras e o que é uma questão de verdades e mentiras? Bom, seguinte, verdades e mentiras vai tratar com a possibilidade de algo ser falso ou verdadeiro. Pedrão, como assim? A lógica toda não funciona assim? Não, repara. Dentro da lógica, normalmente sempre tem o valor lógico da situação. Então, por exemplo, você tem uma estrutura lógica. Você sabe que todas as proposições ali são verdadeiras. E você tem que entender o que aconteceu. Sei lá, quando você tem que fazer o julgamento de uma proposição. Essa proposição, ela tem um valor lógico determinado. Você tem informações ali para definir esse valor lógico. Quando você tem uma negação, você sabe que aquela proposição é falsa, você tem que ver o que aconteceu daí. Quando você tem uma questão de argumentação, as premissas são verdadeiras. Quando você tem uma questão de associação, as informações do enunciado são verdadeiras. Agora, em verdades e mentiras, eu trabalho com a possibilidade de uma frase ser verdadeira ou falsa. Então, repara, qual que é a situação da questão? O cara estava ali, ele seria enforcado. Aí ele vai lá e fala uma frase. Se essa frase for verdadeira, ele vai para a forca da verdade. Se essa frase for falsa, ele vai para a forca da mentira. Aí ele fala uma frase qualquer. Eu não sei se ela é verdadeira ou se ela é falsa. O que eu sei é que depois de falar essa frase, por algum motivo, a execução foi cancelada. Por algum motivo, a execução foi cancelada. E eu tenho que, partindo dessas informações, descobrir o porquê que ela foi cancelada. Certo? É lógico que a gente não vai tentar do nada, tentar descobrir que frase é essa. A gente vai olhar as alternativas. E essa primeira questão é bem interessante, por quê? Essa questão, ela tem 2 dificuldades. A primeira dificuldade é você achar a resposta. E essa é tranquila, numa prova, essa questão não seria problema. Agora, a segunda dificuldade é você entender a resposta. Porque muita gente acha a resposta, mas por exclusão. Entender a resposta correta é um pouco mais difícil. Então vamos em cima das alternativas e vamos tentar entender isso aí. Olha lá. Alternativa A, está chovendo forte. Galera, se na hora da execução o prisioneiro dissesse está chovendo forte, a execução seria cancelada? Não seria, concorda? O que ia acontecer? Basicamente, o carrasco ia olhar pela janela e ia ver. Se estivesse chovendo forte, essa frase seria verdadeira e o nosso colega seria executado na forca da verdade. Agora, se não estivesse chovendo forte, o carrasco ia ver, essa frase ela seria falsa e ele seria executado na forca da mentira. Então, como eu não sei a situação meteorológica no dia que essa frase foi dita, eu não sei dizer se essa frase é verdadeira ou falsa. Eu não sei em qual forca ele vai. Mas a gente vai concordar que numa das duas ele morre, concorda? Numa das duas ele morre, dependendo do valor dessa frase. Beleza. Vamos para a próxima.
Próxima frase. O carrasco não vai me executar. Pensa comigo. Dadas as regras da questão. Se falar a verdade, é morto na forca da verdade. Se falar a mentira, é morto na forca da mentira. Aí ele vai e fala, o carrasco não vai me executar. Repara que nesse momento era antes da execução. Quando ele fala, o carrasco não vai me executar, sim, o carrasco vai sim. Ai, Petrão, mas a execução foi cancelada. A execução foi cancelada em decorrência da frase dele, depois da frase dele. Se ele dissesse essa frase, o carrasco iria sim executar ele. Essa frase seria falsa e ele seria morto na forca da mentira. Então, no caso dessa frase aqui, ele seria morto, e eu até sei dizer que ele seria morto na forca da mentira. Belezinha? Alternativa C. A soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Galera, hora da execução, o cara vai lá e fala essa frase. Com essa frase, a execução seria cancelada? Não, concorda, Pedrão? Se fosse eu, seria que eu não faço ideia se isso é verdadeiro ou falso. Vou imaginar que o examinador tem Google, certo? Tem Google, e ele dá uma googada e ele percebe que sim, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Essa frase, no caso, ela é verdadeira e ele é morto na forca da verdade. Não salva ele. Sequência. A C. 2 mais 2 é igual a 5. Essa frase não só não salva ele, como ele já leva um tapa na orelha antes de ser morto. O cara tem uma última frase para falar em vida e ele fala 2 mais 2 é igual a 5. Não preciso nem falar. Frase falsa, é mentira, é morto na forca da mentira. E nessa questão especificamente, muita gente na prova acabou por exclusão chegando na resposta final, alternativa E. Galera, por exclusão, chegou na alternativa E e sim, é a resposta correta.